Olá, bom dia e um feliz sábado para vocês que nos assistem nesta manhã. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar de todo o coração homens que lideram a nossa igreja na nossa região, os nossos anciãos. Ontem foi o dia do ancião, que estamos comemorando hoje também. Parabéns aos nossos anciãos da igreja aqui da Paulista, da igreja de Vila Resende, Charqueadas, Serra Verde, Terra Rica, São Francisco. Que Deus abençoe vocês. O que seria da igreja se esses homens comprometidos com a pregação do Evangelho e com a administração em geral não estivessem na ativa? Que Deus os abençoe. Deus conta sempre com vocês. Que Ele abençoe vocês e também as suas famílias. Amém? Queridos internautas, estamos mais uma vez juntos por meio da internet, mas acima de tudo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele possa mais uma vez falar aos nossos corações. Aí onde você está, no conforto da sua casa, onde quer que você esteja neste momento, que você possa ser alcançado por este Evangelho maravilhoso, porque ele é o poder de Deus para transformar vidas. Amém? Tivemos um lindo estudo da lição da Escola Sabatina. Pude aprender mais um pouco com o pastor Carlos, a Adriana, o Antoniel e todos os demais que aqui explanaram a palavra de Deus para nós. Agradeço a Deus e a equipe que está por trás das câmeras, fazendo com que tudo isso funcione e chegue até você com a melhor qualidade possível. Amém? Então, neste momento, vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, digno de honra e de glória seja o Teu nome para todos sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, por mais uma vez, de uma maneira dinâmica, atípica, estarmos ouvindo o Evangelho sendo pregado. E por também o Senhor ter nos dado a condição, a capacidade de um alcance maior através da internet. Obrigado, Senhor, que Teu Santo Espírito fale a nós, Pai, e nos transforme, que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos, cheios de esperança e com toda a certeza de que em breve Jesus vai retornar a este mundo. Em nome deste mesmo Jesus Cristo, amém. Queridos, há alguns anos, quando eu ainda vivia ali na cidade de Parauapebas, talvez alguns não a conheçam e nem tenha ouvido falar, mas é uma cidade que fica no norte do Brasil, no estado do Pará. Um dia eu estava ali, quando eu vivia numa chácara, debaixo de um pé de jaca, com um livro na mão. Este livro era O Grande Conflito, da escritora cristã chamada Ellen G. White, uma das maiores escritoras cristãs do mundo. Aqui escreveu o livro O Desejado de Todas as Nações, a maior e a melhor biografia sobre Jesus, depois da Bíblia, é claro. Ali, lendo aquele livro, estudando a profecia das 2.300 tardes e manhãs, eu estava sentado quando concluí aquele capítulo que falava das 2.300 tardes e manhãs. Então, ainda com o livro na mão, eu me coloquei de joelhos, depois de me inteirar daquele plano de Deus para a minha salvação, e de entender também naquele dia que Deus estava me chamando para o ministério. Eu ajoelhei e agradeci a Deus pelo plano que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo para me salvar e para que hoje eu estivesse aqui também pregando para você. Mas não só entendi isso em relação à minha vida individualmente, mas entendi naquele dia que Deus tem um plano perfeito para salvar não apenas o pastor Dilermando e sua família,
mas todos os habitantes do planeta Terra. Amém? Claro, incluindo você especialmente. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, para você entender melhor sobre este plano. Efésios, capítulo 1, aí no livro de Efésios, um dos livros das cartas que Paulo escreveu. Eu vou ler a partir do verso 9, que diz assim, ó, Efésios 1, 9. Ele, falando de Deus, diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo Jesus, segundo o seu propósito. Que coisa fantástica. Deus, então, Ele tem para nós um plano, um propósito. No livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que este propósito inclui a morte de Jesus Cristo, a morte do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, este plano de Deus para nos salvar, ele é perfeito, inclui a sua morte na cruz e termina com a volta dele nas nuvens do céu para nos buscar. E nesta manhã eu quero apresentá-lo a você de maneira mais detalhada, através do estudo da Bíblia, de maneira magnífica, este plano de Deus, este cronograma divino para redimir a raça humana. Então agora eu vou te chamar para ir para um dos livros da Bíblia que poucos gostam de ler, mas pasmem, este plano está detalhadamente revelado para nós no livro de Levíticos. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 23. Isso mesmo, Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu. Levíticos, capítulo 23. Pegue a sua Bíblia, talvez o seu celular, ou a ferramenta que está disponibilizando para você nesta manhã a palavra de Deus inspirada. Pegue um papel e caneta, fique à vontade, mas também compartilhe a nossa live. IASD, Estação Paulista, no YouTube. Se inscreva aí, se você ainda não se inscreveu, deixe o seu like aí, aperte lá o sininho para que vocês recebam as notificações. Vamos fazer com que esta mensagem alcance o mais distante possível. Seja um instrumento de Deus nesta manhã para a pregação do Evangelho. IASD, IASD, Estação Paulista, também é o nosso endereço no Facebook. Vamos lá, através das redes sociais, vamos fazer este Evangelho voar pelo meio do céu e alcançar o seu objetivo. Vamos levar as pessoas a conhecer este plano perfeito de Deus. Amém? Levíticos, capítulo 23. Isso mesmo. Se você já tiver aí com a sua Bíblia aberta, dê aí um amém. Amém? Então vamos lá. Levíticos capítulo 23. Agora nós vamos para o verso 4. Isso mesmo. No capítulo 23 de Levíticos está este plano perfeito, que vamos também passear por outras passagens da Bíblia. A partir do verso 4, diz assim, eu vou ler a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. Só um detalhe: estas festas fixas do Senhor são santas convocações. Através dessas festas, Deus vai mostrar para nós o plano da salvação. Agora entenda uma coisa, quando a Bíblia está falando de festas, principalmente essas aqui, não está falando de festas como o carnaval, não está falando de festas para satisfazerem os prazeres da carne, certo? Ser cristão não é levar uma vida tristonha, mas também não é levar uma vida de acordo com
com a qual o mundo quer nos moldar. Deus é um Deus de alegria, e através dessas festas, através dessas santas convocações, Ele vai apresentar para nós, Ele vai apresentar para você o plano da salvação. Então, continuemos a leitura. Verso 4. São estas, Levíticos 23, verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa. Vamos aprender algo sobre esta Páscoa. A principal delas, aqui introduz um ciclo de 7 festas que vai delinear para nós, que vai abrir para nós nesta manhã todo o plano da salvação, que vai descortinar para nós o Evangelho eterno, o mistério da equidade que está sendo revelado agora nos últimos dias. A Páscoa. O povo de Israel tinha sido levado para o Egito através de José. José tinha sido uma bênção para o Egito. Através dele, Deus poupou o Egito da destruição dos 7 anos de seca. E toda a sua família foi levada para o Egito, e por muito tempo o Egito foi grandemente beneficiado pelo povo de Israel, que ali tinha chegado através de José. Mas com o tempo, aquele faraó que conhecia José morreu, e foi geração, e veio geração, e o povo de Israel começou a se multiplicar e crescer na terra do Egito. E o faraó então se preocupou, alguma coisa tem que ser feito para que este povo cesse de crescer, senão eles vão se tornar tão poderosos, e poderão se unir aos nossos inimigos em uma batalha contra nós. E então o povo de Israel passou a ser escravizado. E ali por mais de 400 anos o povo de Israel foi grandemente escravizado. Mas um dia, por causa das orações dos anciãos, é importante que você ore, é importante que você chame a responsabilidade, é importante que você represente o povo diante de Deus. Aqueles homens de Deus começaram a orar, e Deus um dia, então, escolheu um instrumento, Moisés. Eu não vou contar todos os detalhes aqui, mas vou direto àquilo que interessa para o entendimento da mensagem de hoje. Deus então chamou Moisés para ser o seu instrumento, para libertar o povo. Deus disse: eu ouvi o clamor deste povo e quero libertá-los. E você vai ser o meu instrumento, Moisés. Chegou a hora da redenção. E então, depois de mandar várias advertências que foram desobedecidas por Faraó, depois de mandar uma praga atrás da outra, depois de ter quase totalmente destruído o Egito, Deus então disse: olha, vou mandar uma última praga, vou matar todos os primogênitos do Egito, desde o animal até o filho de Faraó. Mas vocês, israelitas, disse Deus, falando com Moisés para que ele transmitisse esta mensagem: vai ser à meia-noite que o anjo da morte vai passar, mas vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro. Esta é a primeira festa, esta é a festa da Páscoa. Vocês vão pegar um cordeiro. Este cordeiro tem que ser macho, tem que ser de 1 ano, um cordeiro ou um cabrito. Este cordeiro não pode ter nenhum defeito físico. Este cordeiro não pode ter nenhuma mancha. Vocês vão pegar este cordeiro no 10º dia do primeiro mês do ano. Vocês vão separar este cordeiro. E no 14º dia, vocês vão matar este cordeiro. Numa linguagem cerimonial, vocês vão sacrificar este cordeiro. Depois de sacrificado este cordeiro, depois de morto esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue deste cordeiro
e passá-lo nas ombreiras das portas e também nas ombreiras e nos travessões, nas vergas das portas das casas de todos os israelitas. O anjo da morte vai passar a meia-noite matando todos os primogênitos, desde os animais até o primogênito de qualquer ser humano. Mas quando ele vir o sangue, ele passará por alto, ele vai passar por cima. Onde estiver o sangue, ninguém vai morrer. Vamos só voltar aqui então um detalhe. Vamos esmiuçar um pouco mais este assunto. Eles teriam que matar o cordeiro e comê-lo, de acordo com o número de cada família. Se o número de uma família dos israelitas não fosse suficiente, eles deveriam convidar mais pessoas. Nada daquele cordeiro deveria ser deixado para o outro dia. O cordeiro deveria ser morto, deveria ser assado, não cozido, deveria ser comido, nada deixado para o dia seguinte. Sabe, aquela cerimônia significaria o seguinte: libertação. Libertação da escravidão do Egito. Significaria o seguinte: que Deus estaria passando por alto ou por cima todos os primogênitos dos filhos dos israelitas. Os filhos mais velhos. Nenhum deles morreriam naquele dia. E Deus disse: e então vocês verão outra vez a diferença entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. A diferença entre o justo e o injusto. Além daquela cerimônia significar libertação da escravidão do Egito, aquela cerimônia significava também algo mais abrangente. Significava libertação da escravidão do pecado. Porque aquele cordeiro apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele cordeiro apontava para algo maior que o nosso Senhor Jesus Cristo efetuaria na cruz do Calvário alguns milhares de anos depois. Um dia, João Batista estava pregando. Ele não conhecia Jesus. Ele pregava e batizava para o perdão dos pecados. E então Jesus, lá na sua carpintaria, ouviu que um homem chamado João Batista estava pregando no Jordão. Jesus então pegou a sua mochila, eu estou contextualizando, colocou nas costas, fechou a sua carpintaria e disse para ele mesmo e para o céu: chegou a hora. E ali para o Jordão, Jesus se direcionou. Para aquele local, Jesus foi. E quando João Batista estava pregando, todo entusiasmado e batizando, de repente ele olha para uma direção e sem que ele notasse, o Espírito Santo fez com que ele proferisse as palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que coisa fantástica. Não era só libertação da escravidão do Egito. Que coisa tremenda. Deus quer algo mais. Deus quer libertar toda a raça humana da escravidão do pecado. É isso que significa Páscoa. Libertação da escravidão do Egito. Mas é mais abrangente, significa libertação da escravidão do pecado em todas as suas formas. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas esse Deus não quer deixar você morrer. Esse Deus não quer abrir mão da sua vida, porque lá na cruz do Calvário, Jesus morreu em seu lugar. Lá na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus entregou a sua vida por mim e por você. Amém? Mas, meus queridos, não bastava apenas sacrificar o cordeiro. O cordeiro morto significava o seguinte: que a salvação estava à disposição de todos os primogênitos do Egito. Era preciso algo mais, era preciso aplicar o sangue nas ombreiras das portas. Sabe o que significa isso? Significa que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Mas é preciso eu aplicar esse sacrifício individualmente na minha vida.
Não basta Jesus ter nascido em Belém da Judéia e ter morrido no Gólgota de braços abertos entre o céu e a terra. É preciso eu aceitar isto individualmente na minha vida. Ele morreu por você como se não existisse mais nenhum ser humano em cima dessa terra. Ele cuida de você, Ele olha para você nesta manhã, você é tão especial para Ele, como se não existisse mais ninguém na face dessa terra. Mas não bastava só aplicar o sangue, era preciso comer a carne do cordeiro. Um dia, quando Jesus estava pregando para os judeus, principalmente para todos os religiosos dos seus dias, Ele virou para os líderes religiosos e para os discípulos e disse o seguinte para eles: aquele que não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem vida em si mesmo. E depois ele disse assim: eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que comer deste pão viverá eternamente. Está lá no capítulo 6 do livro de João. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele proveu o suficiente para a nossa salvação, mas Ele fez muito mais. Ele proveu o suficiente para a manutenção da vida. Aquele que crê em Jesus tem que viver por Ele. E mediante o estudo da sua palavra, mediante o conhecimento daquilo que Ele fez por nós, o conhecimento de saber que Ele veio aqui, que Ele cresceu aqui nessa terra, que Ele viveu vida santa, que Ele morreu por nós, que Ele subiu aos céus e que um dia Ele vai voltar, é que nos mantém vivos, é o que nos revigora espiritualmente. Por isso é preciso comer a carne do Filho de Deus e beber o seu sangue. Amém? Amados, a Páscoa se cumpriu em Jesus Cristo. O cordeiro tinha que ser separado no 10º dia, e no 4º dia ele era morto. Foi isso que aconteceu. No décimo dia, na mesma data, a Bíblia diz que Jesus se apresentou em Jerusalém. Ele entrou ali de uma forma triunfal. E sabe quem eram as pessoas que iam com ele? A Bíblia diz, e nós podemos ampliar este conhecimento através do livro Desejado de Todas as Nações, que quando os cordeiros estavam sendo separados no templo para serem sacrificados, quando os judeus estavam preparando para a festa da Páscoa, o Filho de Deus se pôs de parte e entrou em Jerusalém. À frente dele, abrindo caminho, iam os cegos, abrindo aquele desfile, ao lado, ao redor e por todos os lados, aqueles que um dia tinham sido mudos, agora cantavam louvores ao seu nome, hosana ao nosso Deus que vem. Aqueles que haviam sido ressuscitados estavam ali ao seu lado. Lázaro estava conduzindo aquele jumentinho, isso mesmo, na mesma hora que os cordeiros estavam ali sendo apresentados, o Filho de Deus se apresentou. Às 9 horas da manhã, o horário do primeiro sacrifício, Jesus foi manietado, depois de ser levado de um lugar para outro. Às 3 horas da tarde, às 15 horas para nós, no crepúsculo da tarde, lá em Israel, o Cordeiro de Deus, de braços abertos, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Naquele horário, quando Jesus morre na cruz, quando o sacerdote estava com o cutelo na mão para sacrificar o cordeiro, Jesus morre. O templo, o véu do templo se rasga. O cordeiro que estava para ser sacrificado foge e o verdadeiro Cordeiro de Deus morre na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Amém? Isso mesmo. Aí se cumpriu a festa da Páscoa. Deus seja louvado. Mas não para aí. A Bíblia diz que tem algo mais, é o plano da salvação. Você não pode sair da frente dessa tela sem que você compreenda melhor esse plano. Vamos agora para o seguinte, no verso agora 6. Então no verso 5 fala da Páscoa. Ela se cumpriu em Jesus Cristo. Páscoa significa libertação da escravidão do Egito, mas muito mais libertação da escravidão do pecado.
Mas no verso 6 diz, capítulo 23 de Levíticos: e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo em seguida, a festa da Páscoa, vinha a festa dos pães asmos. Lá no Antigo Testamento, eles tinham que comer o cordeiro, mas também com pães asmos. Pães asmos significa o seguinte: aqueles pães não poderiam ter fermento, porque o fermento é símbolo do pecado, é símbolo da hipocrisia dos fariseus, da falsidade dos fariseus, é símbolo do ateísmo dos saduceus, é símbolo do ódio dos zelotes. O fermento é símbolo do pecado, e quando Jesus morre na cruz, ele se entrega por nós. Quando ele é tirado ali da cruz, ele é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. A festa dos pães asmos se cumpre exatamente um dia depois da Páscoa. No sábado, o corpo de Jesus Cristo é depositado no túmulo. Ali se cumpre esta festa. Que coisa mais interessante, eu quero ler para você esta passagem, que está no livro de Mateus, capítulo 26. Ele diz assim, só para você entender um pouco mais. Mateus 26, capítulo 26 diz: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos eles, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Jesus disse: comam. Simbolicamente, aquele pão representava o corpo de Cristo, que na cruz foi dilacerado por nós. No sábado, cumpriu-se a festa dos pães asmos. Jesus entregou a sua vida por nós, o seu corpo sem pecado. Como esse pão não deveria ter fermento, Jesus não conheceu o pecado e nele não havia pecado. Um dia, quando ele estava pregando, o inimigo se aproximou dele e dos seus discípulos e ele disse: vamos sair daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. E outra vez ele disse para os judeus: quem de vós me convence de pecado? Eu dou graças a este Deus, olhando para mim, pecador, miserável, carecido da graça de Deus. Olhando para mim, eu não vejo possibilidades de ser salvo, mas olhando para Jesus, eu não vejo possibilidade de me perder. Eu posso ser um pecador, mas ele não pecou. Eu posso merecer a morte, mas ele morreu no meu lugar. Amém? E a mesma coisa ele fez por você. Este plano é perfeito. Tão logo ele morre e é colocado no túmulo, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E isso também era prefigurado no Antigo Testamento. Voltando para Levíticos, no capítulo 23, agora no verso 20 capítulo 23, isso mesmo, agora no verso 7, no verso 8, perdão, no verso 9. Levíticos 23, verso 9. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediato ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Aquele feixe era de quê? O feixe das primícias. Isso mesmo. Que dia deveria ser oferecido aqueles feixes ao Senhor? No dia imediato ao sábado. Que dia Jesus morreu? Numa sexta-feira. Que horas? Às 3 horas aqui para nós. Então ele morreu numa sexta e no sábado ele descansou no túmulo. Como o Cordeiro de Deus, ele morreu. Como o pão da vida, ele foi depositado no túmulo. Mas no domingo,
no raiar da aurora, a Bíblia diz que um anjo veio do céu, armado com a armadura de Deus, e disse: Filho de Deus, ressurge, porque o teu Pai te chama. E ele ressurgiu, ele triunfou sobre a morte naquele dia, amém? Para se cumprir a festa das primícias, isso mesmo, exatamente um dia imediato ao sábado, no domingo, como é conhecido hoje, mas naquela época, primeiro dia da semana, ele ressuscitou, para se cumprir o plano perfeito que Deus havia traçado antes da fundação do mundo. Você quer ver isto de uma maneira mais clara, numa linguagem direta da Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios para você ver. 1 Coríntios capítulo 15, isso mesmo. E eu vou chegar bem pertinho para ler para você. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, que conhecia e conheceu como nenhum outro, é quem ensina para nós nesta manhã a respeito desses detalhes. Capítulo 15, verso 20, Paulo diz assim, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E ele diz: mas, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23 é interessante, lança luz sobre esse assunto. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Vou te explicar melhor isso. Quando Cristo ali na cruz morreu, ele deu um brado, a Bíblia diz que as sepulturas se abriram. E é bom que a gente leia isso no livro de Mateus, capítulo 27. A Bíblia diz que as sepulturas se abriram, Mateus 27, e nós vamos direto aqui para o versículo, verso 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Olha o detalhe. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha, eu muito tempo fiquei me perguntando, por que Mateus teria que narrar este detalhe? Que eles ressuscitaram, mas só saíram depois da ressurreição de Jesus. Por quê? O plano da salvação é perfeito, porque Jesus é a primícia dos que dormem. Ele derrotou a morte. Mesmo que aqueles que haviam sido ressuscitados por ocasião da sua morte tivessem aberto os olhos, eles não poderiam sair primeiro da sepultura do que Jesus, porque a Bíblia diz que Cristo é as primícias. Que coisa fantástica, né? Então, no Antigo Testamento, 3 homens eram escolhidos para ir no campo. E a primeira colheita que era feita no tempo de Israel era a cevada, era o que amadurecia primeiro. Eles cortavam ali, eles chegavam no campo, ali, davam uma olhada na parte que estava mais bonita, aquilo que havia amadurecido melhor, escolhiam os feixes, primeiro eles escolhiam, depois atavam os feixes, o melhor da agricultura deles, e depois eles cortavam. Então agora eles traziam aqueles feixes, e então eles levantavam aqueles feixes diante do Senhor, como primícias. Em outras palavras, agradecendo a Deus pela colheita que seria farta. Mas o que eles faziam? Traziam os frutos, em primeiro lugar, o primeiro fruto, aquilo que era melhor, eles traziam para Deus. Amém? Assim, Cristo morreu e ressuscitou como as primícias. Com ele levantou uma multidão. Amados, Deus não nos comprou, não nos redimiu, não foi por ouro e nem prata, como disse o apóstolo Pedro. Nós fomos comprados pelo o maior preço possível,
Deus nos resgatou da maldição do pecado e não foi dando em troca um planeta. Não foi dando em troca de nós uma galáxia. Ele pagou o mais alto preço por você e Ele não deu a galáxia de Andrômeda. Não foi isso. Ele não trocou 10 mundos que Ele havia criado por você. Deus pegou o melhor que Ele tinha, o seu Filho, aquele que vivia com Ele desde os dias da eternidade. A Bíblia o chama de o Pai da eternidade. A Bíblia diz que em Cristo habita a plenitude da divindade. Deus olhando para esta terra, Deus olhando para este planeta caído, Deus olhando para você. Não importa se você é rico, pobre, se você é negro ou branco, se você é culto ou não culto, não importa quem seja você, olhando para você, Ele disse assim: eu te amo tanto, que vou dar aquilo que mais amo para te salvar. Eu vou entregar o meu Filho por você. Primícia significa o melhor. Deus deu o melhor para te salvar. O Filho de Deus um dia deixou as cortes celestiais e veio aqui viver uma vida santa, morrer por nós. Ele era o melhor que o céu tinha. O céu deu o melhor que tinha para salvar a mim e a você. Tudo de Deus, pelo tudo de mim. Tem duas coisas que Deus reservou. Lá no Éden, Ele disse para Adão e Eva: tudo eu entrego para vocês, todo o planeta. Tudo é de vocês. Mas uma coisa, não toque no fruto do conhecimento do bem e do mal. Não toque nele. Esse é meu. Não que aqui, e nem coma desse fruto. Não que nele houvesse algo de sobrenatural, algum veneno. Era uma questão de obediência. Deus entregou tudo para nós. Talvez você seja um empresário bem-sucedido, talvez você seja um professor, talvez você seja um comerciante, talvez você seja um vendedor de caldo de cana. Não importa como você mantém a sua vida. Mas Deus, olhando para você nesta manhã, Ele diz assim: olha, não toque no dízimo. Esse é meu. Não importa se é 50 centavos ou se é um milhão de reais. Ele diz: é meu. Primeiro Deus. Quando você receber o seu salário, primeiro Deus. Quando você tiver lucro em alguma coisa, primeiro Deus. Quando alguém lhe presentear com alguma coisa, primeiro Deus. Com os dízimos e com as ofertas. Primícias também significa que Deus, não só que Deus me colocou em primeiro lugar na vida dele, mas como eu também devo pensar em colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse: buscais em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Primeiro Deus. Mas não para aí. A profecia de Levíticos continua. Jesus ressuscitou primeiro e com ele uma multidão. Não é isso? Exatamente. Isto está prefigurado na festa das primícias. Mas depois aí da festa das primícias, logo em seguida vem uma outra festa muito importante, que está no verso 15. Levíticos 23, verso 15. Ele diz assim, ó: contem 7 semanas a partir do dia imediato ao sábado, a partir do dia após o sábado, a partir do dia que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras. 7 semanas. Até o dia que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias. A palavra Pentecoste significa 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. São primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor. Ok? Lembra que o pão asmo não poderia ter fermento? Porque aquele pão era um símbolo de Jesus Cristo, que não teve pecado, e o fermento, no contexto bíblico, é símbolo de pecado. Agora Deus pede uma oferta, 2 pães, que deveria conter fermento. E o fermento é um símbolo
do pecado. E preste atenção nesse detalhe, e esta festa do Pentecostes, que significa 50 dias, deveria ser 50 dias após o molho movido ser apresentado. Ou seja, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Um dia após, fecha 50 dias. Entenda uma coisa. Este cerimonial também se cumpriu no ministério de Jesus. Faz parte do plano de Deus para redimir a humanidade. Faz parte do plano de Deus para redimir você do pecado. Portanto, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e naquele dia ele foi aos céus. Lembra que uma mulher chamada Maria, que anteriormente era uma prostituta, era uma pecadora, era alguém sem esperança, sem nenhuma perspectiva de vida, era alguém que o inimigo a possuía, pois dela Jesus expulsou 7 demônios. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana e essa mulher é a primeira a vê-lo. E quando ela vai para tocá-lo, quando ela vai para abraçá-lo, ele disse: não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Naquele dia, Jesus sobe ao Pai, para se apresentar a Deus como um molho movido, como as primícias dos que dormem. Ele se apresenta ao Pai e disse: Pai, eu venci a morte, eu derrotei o inimigo. Quando na cruz Jesus brada: está consumado, ele destrava o cadeado da morte e liberta os cativos. Ali se cumpre a festa das primícias, mas ele volta no mesmo dia. Naquele mesmo dia, no cair da tarde, ele já está com os discípulos. E aí a Bíblia diz que daí em diante ele passa com os discípulos 40 dias. E eu gostaria que você fosse agora para o livro de Atos, Atos capítulo 1, para você ficar mais inteirado. Atos capítulo 1, verso 3. Ele retorna no verso 3, aqui o doutor Lucas, que escreveu o livro de Atos, diz assim, ó: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Por que Jesus passa 40 dias com os discípulos? Jesus queria que os discípulos se familiarizassem com o seu corpo ressurreto, glorificado. E Pedro muitas vezes ficou atônito, pasmado, como diz o homem muito culto, ele ficou estupefato. E Pedro às vezes tocava em Jesus e pensava: será que é ele mesmo? Será que eu estou diante do Deus que criou os céus e a terra? E um deles é muito ateu. Foi preciso que Jesus disse assim: toque aqui para você ver que eu sou Jesus, toque aqui para você entender que eu morri e ressuscitei. Então ele passa 40 dias para que os discípulos se familiarizassem com o seu corpo. E depois desses 40 dias, ele vai para o Olivete. Isso mesmo, o Monte das Oliveiras. O mesmo lugar onde ele vai pisar os pés quando ele descer aqui novamente. E ele, de maneira sobrenatural, contrariando a lei da gravidade, é levado para os céus e recebido pelos anjos. E então, ele chega no céu, acompanhado dos anjos, de uma grande comitiva, e levando com ele aqueles que tinham sido ressuscitados. No livro de Efésios, talvez seja um texto conhecido já de vocês, diz assim, ó, Efésios 4, verso 8. Porque isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativos os que estavam, levou cativeiro os cativos, os que estavam cativos da morte, e concedeu dons aos homens. Por que a Bíblia enfatiza isso? Quando ele chega no céu, ele leva com ele aquela multidão que ele havia ressuscitado. E quando ele chega, as portas do céu ainda estão fechadas. Um detalhe: dentro dos portais celestiais, sabe quem estava ali junto com os anjos?
Moisés. Se você quiser, você pode me indagar no particular depois, eu vou te mostrar isso. Moisés estava lá dentro com os anjos, e uma multidão de anjos lá fora. Um anjo comandando as hostes dentro do céu, dentro dos portais, um outro anjo chamado Gabriel, comandando as hostes do lado de fora. E os anjos do lado de fora cantavam: abram, ó portais celestiais. E os anjos do lado de dentro perguntavam: para quê? Para que entre o Rei da Glória. E os de dentro perguntavam: mas quem é este Rei da Glória? E os de fora cantavam: o Senhor forte e todo-poderoso em todas as batalhas. E então os portais de maneira sobrenatural se abrem. Moisés está ali junto com aquele povo. E isso não está aqui explícito na Bíblia, mas eu posso mostrar para você que Moisés estava ali. Então os portais se abrem e Jesus entra. Junto com Jesus, ao redor dele, a multidão de ressuscitados. Alguns dizem que João Batista estava ali, não sei. Mas eu sei que uma multidão ali estava com ele. E ele chega diante do Pai e diz: Pai, eu agora sou 100% homem como se não fosse Deus. E sou 100% Deus como se não fosse homem. E Deus olha para ele e todos os seres celestiais de todos os mundos ali naquela cerimônia. E então Jesus apresenta: aqui estão aqueles que eu os ressuscitei. Aqui estão comigo, ou está comigo, a prova de que eu não só ressuscitei, mas de que eu também tenho poder para ressuscitar outras pessoas. Você porventura está passando por alguma dificuldade nesta manhã? Você porventura, por causa desta pandemia, está esfriando na fé? Você está triste, você está pensando no futuro, você está morrendo fisicamente, você está morrendo espiritualmente, você está morno por causa dos dias difíceis, por causa dos últimos dias que você está vivendo. Deus pode ressuscitar você na pessoa de Jesus. Se Ele pode tirar do túmulo homens que há anos ali estavam depositados, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele pode ressuscitar você. Não solte as mãos deste Jesus, creia. E então, naquele momento, Jesus é condecorado e coroado. E ele agora diz assim: Pai, envia o Espírito Santo. Envia. Lá no livro de João, capítulo 7, verso 38 e 39. Diz que o Espírito Santo ainda não havia descido, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas depois Jesus disse para os discípulos: eu vou para o Pai e enviarei o outro Consolador. E os discípulos estavam tristes. E Jesus disse: por que vocês estão tristes? Se eu não for, Ele não virá. Nós precisávamos do Espírito Santo. E quando Jesus então diz: Pai, cumpra a sua promessa, envia o Espírito Santo. E Ele havia dito para os discípulos: olha, não vos ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias. Somando os 40 dias que Jesus passou na terra, mais os 10 dias que os discípulos estavam no templo, e Jesus no céu participando de uma cerimônia, bateu 50 dias certinho. Pentecostes significa 50 dias depois do molho movido. O Espírito Santo desce, os discípulos cheios do poder do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, começam a ressuscitar as pessoas, e num só sermão, Pedro batizou aproximadamente 3.000 pessoas. Cumpre-se o Pentecostes. As primeiras 3 festas, Páscoa, Pães Asmos e Primícias, cumpre-se aqui na terra. O Pentecostes já se cumpre no céu. E nós estamos caminhando para o plano perfeito. Faltam só aqui, se eu não me engano, 3 festas. E então, depois do Pentecostes, voltando para Levíticos, aí 23, a Bíblia agora diz assim, no verso 24, eu vou chegar bem pertinho para você pegar melhor. Depois do Pentecostes, diz assim, verso 24, Levíticos 23, 24. Fale aos filhos de Israel dizendo: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, disse ele. Será uma santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Então, aqui, o que eles fizeram aqui, era um descanso solene. Era a festa de quê? Das trombetas. Só pegue aqui no verso 22. Quando fizerem a colheita, diz assim ele, na terra de vocês, não colham
até as beiras do campo. E ele continua falando. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. E no verso 24, ele diz: falem aos filhos de Israel. Depois da vírgula, ele diz assim: é um descanso solene, com toques de trombeta. Toques de trombeta. Quando se cumpriu então este cerimonial? Após Jesus ressuscitar e subir aos céus, essas 3 festas se cumpriram nos primeiros 3 meses. Existe um intervalo de tempo. E a festa das trombetas, elas iriam acontecer agora no 7º mês. Existia um espaço bem amplo na história. Então, depois do dia do Pentecostes, vamos caminhar no tempo e vamos chegar aproximadamente aí em meados de 1834. Isso mesmo, já bem próximo de nós. No ano de 1834, por aí, Deus chamou um homem chamado Guilherme Miller, que começou a pregar que Jesus iria voltar no dia 22 de outubro de 1844. Em outras palavras, ele começou a tocar a trombeta. Como ele dizia: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Quando estava aproximando o dia da expiação, os israelitas deveriam tocar trombetas, para que o povo afligissem as suas almas, para que o povo se preparasse, porque estava chegando o julgamento. Então, no Apocalipse, no capítulo 14, o anjo, João diz assim: e vi um outro anjo no meio do céu, o primeiro anjo dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A festa do dia das trombetas se cumpre no ministério de Guilherme Miller, mas não só ele. A história diz que muitos outros, Guilherme Miller na América, Edward Irving na Inglaterra, José Hope e outros na Ásia, proclamaram que Jesus iria voltar ali em meados de 1844. Jesus não voltou porque era uma profecia que tinha que se cumprir. Ele não voltaria a este mundo. Ele passaria do lugar santo para o santíssimo. Seria o juízo investigativo. Essa festa se cumpre na proclamação dos mileritas sobre a volta de Jesus. Mas vem uma terceira. Aliás, vem uma sexta. No verso 26 do capítulo 23, o Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se, tragam a oferta queimada ao Senhor. Nesse dia vocês não farão nenhum trabalho. É o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor. Dia da expiação, dia do julgamento. Todo dia era sacrificado cordeiros no templo. O sangue daqueles cordeiros eram depositados no templo, nos móveis, em vários lugares. Com isso, o templo era contaminado. E uma vez no ano era necessário realizar a limpeza do santuário, para eliminar os pecados do povo. Um dentre os sacerdotes era escolhido para ser o sumo sacerdote. Só ele entraria no lugar santíssimo com o sangue da vítima, para então, através de um ritual que contempla muitos detalhes, nós não vamos dar todos os detalhes aqui, mas para remover os pecados que ali tinham sido colocados. Expiação, no original é assim, dia do Yom Kippur, vem da língua hebraica que significa passar por cima, em outras palavras, cobrir. O sumo sacerdote vinha com o sangue do cordeiro inocente, depositava em cima do propiciatório a tampa da arca, e o sangue cobria ali a arca. O que é que tinha dentro da arca? Os 10 mandamentos. O que é que diz a Bíblia? Que o salário do pecado é a morte. O que é que diz 1 João 2,4? Porque todo aquele que transgride a lei também comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Ao transgredir a lei de Deus, o homem pecou, e o salário do pecado é a morte, e então nós tínhamos que morrer. O sangue do cordeiro vem e é derramado sobre a arca para aplacar a ira de Deus. Foi feita então ali a expiação, apontando também para a cruz, quando Jesus morreu e levou sobre si os nossos pecados. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver. Este era o dia da expiação. Dentro deste cronograma, dentro deste plano perfeito de Deus, nós estamos no dia da expiação. Estamos vivendo na época desta festa. E então,
este cerimonial aponta para um julgamento que está acontecendo no céu. E a qualquer momento, este cerimonial pode se cumprir literalmente lá. E quando terminava no Antigo Testamento, depois de realizar todo o cerimonial, o sumo sacerdote saía novamente, vinha até onde estava o povo esperando lá fora, abria os braços, significando que o sacrifício, que o ritual havia sido aceito. Assim, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, todos os nossos casos já deverão ter sido resolvidos. Hoje é o dia. Hoje é o dia do perdão. Hoje Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, disse o apóstolo Paulo. Ele entrou num santuário não feito por mãos humanas, mas o verdadeiro que está no céu. Hoje ele está, pelos méritos do seu próprio sangue, intercedendo por mim e por você. Hoje, você mesmo que está padecendo, você que está com a consciência pesada, você que está sofrendo por causa do pecado, ele diz: eu posso te limpar. Você que ainda não foi batizado, você pode ouvir as palavras que Ananias disse para Paulo: levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados. Sabe, queridos, hoje ele está intercedendo por mim, por você, ele é o nosso advogado. João escreveu: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele nunca perdeu uma causa. O seu sangue tem poder para nos redimir e nos purificar. No antigo Israel, o que fazia diferença era o sangue. Comportamento não salvaria ninguém. Você poderia fazer qualquer coisa, mas se o sangue não estivesse nos umbrais da porta, era morte na certa. Imagina os filhos primogênitos dizendo: pai, o sangue já foi colocado, pai, por favor, o sangue, o anjo da morte vai passar. Só o sangue de Jesus pode te salvar. Bom comportamento, boas obras, uma vida cristã estável, tudo isso tem que acontecer na nossa vida, mas tem que ser fruto do comer e o beber a carne do Filho de Deus. Tem que ser um reflexo da sua imagem em nós. O sangue, comportamento, vida reta, boa ou ruim, não salva ninguém. Só o sangue de Jesus Cristo. No dia da expiação, era o sangue que o sumo sacerdote despejava sobre o propiciatório. Hoje, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas não termina aí. A Bíblia fala da última festa, para concluir o plano perfeito. Agora, no verso 33 de Levíticos 23, o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, não façam nenhum trabalho. Eram 7 dias da festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Palavra difícil. Depois do dia da expiação, que o sumo sacerdote descia, abria as mãos, então abençoava o povo. Eles já tinham feito uma boa colheita, haviam recebido o perdão de Deus, agora eles iriam comemorar, iriam festejar. Festejar o quê? A bondade de Deus. Deus os havia mantido durante aquele ano. Havia festejar também, não só que esse Deus os mantinha com o seu poder, mas que esse Deus também os perdoava dos seus pecados. Todos os seus pecados tinham sido perdoados mediante a cerimônia do dia da expiação. Agora era só festa nas cabanas, era só alegria. Era como se eles estivessem convidando Deus para estar ali em pessoa com eles. Esta era a festa dos tabernáculos. No capítulo 8 do livro do Apocalipse, eu gosto de dizer do Apocalipse, né? Capítulo 8, diz assim no verso 1, Apocalipse 8, 1. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Por que silêncio no céu? Porque é a vinda de Jesus. São 7 selos. O 6º já foi aberto. O 7º, acontece silêncio no céu,
porque todo o céu vai visitar o planeta Terra. Alguns perguntam assim, mas o Pai também vem? Vem, o Pai também vem, os anjos vêm, todos os anjos virão, o céu ficará em silêncio. Quando Jesus estava sendo julgado por Caifás, Caifás virou para ele e disse, diga-nos se tu és o Filho de Deus. Ao ser interrogado daquela forma, sobre o seu parentesco com o Pai, Jesus virou para Caifás e disse, tu dissestes, em breve vereis o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória ao lado do Todo-Poderoso. Jesus disse que quando ele vier, ele virá ao lado do seu Pai. Aí se cumpre a festa dos tabernáculos. Iremos subir com ele durante 7 dias, iremos fazer uma viagem numa velocidade muito além do que a velocidade da luz. Muito mais rápido do que 10 trilhões de quilômetros por ano na velocidade da luz, que equivale a 300 mil quilômetros por segundo. Iremos com ele para o céu, para a festa dos tabernáculos. E então terá se cumprido o plano perfeito de Deus, de vir aqui e morrer por nós. Quer ver sobre os tabernáculos? Pega aí para você ver no livro de Lucas 16. Olha aqui, Lucas capítulo 16. E o nosso cantor já está ali. Lucas 16 diz assim, olha que texto fantástico, verso 9. Lucas 16, 9. É Jesus falando. E eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Isso mesmo. Mateus 11 diz assim, Mateus 8, 11 diz assim, é Jesus falando. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso mesmo. Esse texto está falando da festa dos tabernáculos. Mas esse outro aqui, para coroar, Apocalipse 21, diz assim, verso 3. Apocalipse 21, 3. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Vale a pena tudo neste mundo para um dia ver a face do Criador. Vale a pena tudo neste mundo para um dia ver a face de Jesus e passar os dedos entre os seus cabelos. Olhar para aquela fronte cortada, para aqueles sinais nas mãos e chorar aos seus pés e derreter sobre o seu colo, sobre os seus ombros e dizer, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo imenso sacrifício. A Bíblia diz no livro de Colossenses que em Cristo Jesus, Deus fez convergir todas as coisas. Isso mesmo. Ele é a nossa Páscoa. Paulo diz, ele é a nossa Páscoa. João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus. Paulo diz, ele é as primícias dos que dormem. Ele é o Pentecostes. Ele é o doador do Espírito Santo. Ele foi. E com o seu sacrifício ele disse, Pai, envia o Espírito Santo. Ele é o doador do Espírito Santo. Ele é o Evangelho eterno, tocado pelas trombetas. Ele derramou o seu sangue, o mesmo sangue que cobria o propiciatório e derrama e cobre os nossos pecados nesta manhã. Ele é a festa dos tabernáculos. Porque o céu é Jesus. Não existe céu sem Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso provedor. Ele quer viver conosco, comigo e com você, através da eternidade. Que Deus te abençoe. Que você lance mão deste plano perfeito. Porque eu e você possamos ser imperfeitos. Mas o nosso Deus é perfeito e Ele fez um plano perfeito. Estamos nos dias da expiação. Estamos entrando para tabernáculos eternos. Mas o Fabrício vai cantar agora.
Eu creio que a nossa rede de transmissão ainda aguenta mais alguns minutinhos. Mais 5, mais 2 minutinhos. Enquanto o Fabrício canta. É possível que a transmissão possa... É possível, mas ele vai cantar. Fique aí. Chega mais, Fabrício. Eu tenho que me distanciar um pouquinho. Enquanto o Fabrício canta. Lance mão deste plano perfeito. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Fabrício, que Deus possa te usar. No dia em que eu decidi criar você, planejei um ser livre para pensar e agir. Imaginei alguém podendo decidir, corri o risco de até te perder. Te dei um lindo lugar para viver, e à tardinha eu vinha te ver. Mas quando eu te chamei e você se escondeu, vi o mal conseguir te prender. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Naquele dia eu chorei ao ver você, tão cheio de sonhos, mas cego sem ver. Tentei te explicar, você não quis me ouvir. Foi duvidar de seu pai, e se tornou um escravo do mal. Tinha vida e tornou-se um mortal. Mas mesmo assim eu te amei e meu filho entreguei pra te dar liberdade outra vez. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar. Quero ver você livre, livre outra vez. Quero ver você livre correr pra querer me abraçar. Quero ver você livre, livre outra vez. Só aquele que é livre pode escolher a quem amar.
Amém? Livres outra vez. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, digno de honra e de glória seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por teu plano perfeito. Obrigado por Jesus, que nele se cumpriu a Páscoa, nele se cumpriu a festa dos pães asmos, nele se cumpriu as primícias, ele é a nossa primícia. Nele se cumpriu o Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação. Obrigado, Senhor, porque se até aqui tudo isso se cumpriu perfeitamente, como estava escrito no Antigo Testamento, não precisamos duvidar de que em breve esse mesmo Jesus aparecerá nas nuvens do céu. Este plano simplesmente é perfeito, porque foi elaborado por um Deus perfeito, por um Deus que não falha. Portanto, ó Deus, acreditamos na sua perfeição, mesmo com as nossas imperfeições, acreditamos na nossa salvação por causa de Jesus. Nos colocamos em tuas mãos, ó Deus, e lançamos mão que todo este plano se cumpra em cada um de nós. Quando o Senhor estiver vindo nas nuvens do céu com o seu Filho, ó Pai, queremos subir contigo. Queremos liberdade de uma vez por todas da escravidão do pecado. Queremos vida eterna. Queremos te ver e também ver o teu Filho face a face e morar com os anjos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, até amanhã, às 20 horas novamente, neste mesmo lugar. Até lá, que Deus te mantenha com vida.